Boa noite, pessoal. Bom, agradeço a presença de todo mundo. Acho que temos gente do Brasil inteiro, pelo menos alguns que se comunicaram comigo. O pessoal de Mato Grosso do Sul está prestigiando, pela associação e pela prefeitura lá. O pessoal do Rio de Janeiro também que confirmaram. Tem uma orientanda minha de Portugal que está participando. Enfim, conforme eu for lembrando aqui, a gente vai comentando. Esse tema, quando eu fui convidado a fazer a palestra, lá em Salvador, no Congresso, eu fiz uma explanação, a gente tinha só 15 minutos, então eu fiz uma breve explanação a respeito do que seria esse trabalho, e Maiara entrou em contato comigo e pediu para aprofundar um pouco a palestra. Então, coloquei esse tema, levantamentos urbanos cadastrais, voltados à regularização fundiária. Por que a regularização? Porque é o tema que eu estou mais envolvido. Então, a parte de cadastro técnico multifinalitário, eu não trabalho muito, mas a parte de regularização fundiária a gente vem trabalhando há um tempo. Então, eu vou dar o foco mais voltado para esse lado da regularização, que é mais minha praia. Como é específico de agrimensura e cartografia, ou cartografia e agrimensura, ainda bem que agora somos todos juntos, eu vou abordar algumas coisas dos métodos. Então, coloquei aqui as principais dificuldades, conceitos e soluções técnicas que a gente acaba esbarrando quando está trabalhando com regularização fundiária, e as soluções que a gente utilizou para resolver. Então, meu nome é Silvio Jackson dos Garnés, sou engenheiro agrimensor, sou formado pela Uniderp, né, no Mato Grosso do Sul. Atualmente, depois passou em Anhanguera, agora eu nem sei mais. Na época que eu me formei era CESUP, 1990. Depois de lá eu fiz mestrado em Ciências Geodésicas lá no Paraná, e em 97 comecei o doutorado e concluí em 2001. Então, minha área base no mestrado é ajustamento de observações, e no doutorado eu trabalhei com a parte de resolução de ambiguidade de GPS. Trabalhei um tempo em meio ambiente, lá no Mato Grosso do Sul. Meio ambiente e agricultura. Eita, agora até esqueci. Fugiu o nome do outro curso. Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e... Fugiu. Agricultura de precisão. Era outra linha que eu trabalhava. Produção e gestão agroindustrial. Eram os programas que eu trabalhava. A partir de 2008, entrei na Universidade Federal de Pernambuco e venho contribuindo. Em 2012, comecei a trabalhar com regularização fundiária. Agradeço aqui a Maiara, né, que fez a arte junto com a equipe aí da Unipam. Como eu disse no início, foi bastante elogiada a arte dela, então agradeço os meninos aí pela divulgação. Nessa palestra eu vou abordar esses 7 tópicos. Então, o primeiro tópico dos ambientes urbanos para levantamentos cadastrais, é mais uma introdução. Depois, levantamentos cadastrais com a finalidade de regularização fundiária. Os tipos de levantamentos da geodésia e da topografia que são aplicáveis à regularização fundiária. A integração entre os levantamentos geodésicos e topográficos, o caminho que a gente pode fazer essa integração. A integração dos referenciais entre levantamentos aerofotogramétricos e de lidar com geodésicos. Esse aqui eu vou apenas comentar as soluções que a gente chegou, e quero mostrar algumas experiências que nós temos realizado em regularização fundiária na área dos Guararapes,
e lá em Igaraçu. E qual é a composição final de um trabalho de regularização fundiária em termos de cadastro. Então, nesse primeiro tópico, ambientes urbanos, a gente tem 3 situações distintas que pode aparecer aí na hora de fazer trabalhos de regularização. Aqui eu coloquei bem atípico, claro que isso aqui é um habitacional tudo bonitinho, mas o que eu quis dizer com essa transparência aqui é o seguinte: quando está tudo definido, uma foto aérea e com trena, praticamente a gente resolve tudo que tem que resolver em termos de geometria para fazer a atualização cadastral. Aí tem algumas coisas que eu coloquei aqui, mas em resumo é isso que essa transparência quer dizer. Então, tem muita gente querendo fazer regularização só com foto aérea. E eu quero chamar a atenção, é possível? Depende. Então, numa situação dessa, até daria para levantar os elementos necessários para ter a geometria. Embora com a nova REURB, eu vou falar mais para frente o tal do erro esférico necessário por conta do decreto, aí teria que ter também a parte altimétrica relacionada. Aqui uma segunda imagem, tentando captar alguma coisa de Recife, que seria um loteamento regular, que foi adensado, e com a foto já não é tão simples identificar as divisas dos lotes num loteamento desse tipo. Um esforço talvez seja possível, mas já fica um pouco difícil. E tem situações que são muito, muito difíceis. É o caso que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Eu coloquei um trecho aqui do Córrego da Batalha, lá no Morro dos Guararapes, onde um pré-planejamento das quadras foi feito utilizando as imagens do Google de alta resolução que eles tinham. A de 2009 ela era muito boa. Então, fizemos todo um pré-planejamento, definindo quais eram as quadras e tal. Quando a gente chegou no campo para marcar, nada a ver. Ou seja, as quadras tinham que ser definidas lá no momento. Tinha que entrar num beco e dali seguir, até conseguir fechar uma quadra. Então, para a maioria das situações, principalmente em área de morro, fica muito difícil até mesmo fazer o pré-planejamento. Deu 40 quadras, quando ia ver tinha 50. Porque modifica tudo com relação ao que é da realidade. Então, são essas 3 situações que fotogrametria ajuda, mas não resolve. E eu vou mostrar mais para frente que, usando tudo que a gente tem de tecnologia hoje, ainda assim é difícil em certas áreas. Levantamentos cadastrais. Então, para fazer regularização fundiária, aqui estão alguns tópicos que têm que ser seguidos. Então, o primeiro deles, levantamento da situação fundiária. Então, ir no cartório, levantar as matrículas, limites, confrontações. Se a área já é irregular e vai ser regularizada, geralmente isso aqui é um problema fazer essas montagens. Geralmente. Depois, o levantamento atual da situação em relação à sua geometria. E aí, com a entrada do decreto 9.310, que exige um erro esférico tridimensional de 8 centímetros, então tem que ser um trabalho muito bem feito para fazer esse diagnóstico. Não é qualquer tecnologia que eu consiga ter um erro de 8 centímetros. Eu volto a comentar mais para frente também a respeito das tecnologias para obter esses 8 centímetros. O levantamento social do beneficiário, da família do beneficiário, dos dependentes, do cônjuge, então tem que ser levantada a documentação completa deles, inclusive com a data da união estável, a data do casamento, porque quando vai
se fazer a caracterização jurídica do beneficiário. Se não tiver todas as informações, vai ter que ir para cartório para coletar essas informações. No primeiro questionário que a gente fez no nosso trabalho, a gente tinha deixado a data de fora. E tivemos que fazer algumas reuniões depois para acabar de coletar essas informações que eram uma exigência do cartório para fazer as matrículas. A benfeitoria, se a prefeitura abrir mão do habites, pode ser averbada de imediato, junto da matrícula do lote. Então, nesses nossos trabalhos de Igaraçu, a gente fez o levantamento completo da benfeitoria. Então, cômodos, o estilo, se era de alvenaria e etc. Então, toda a característica da infraestrutura também foi obtida no campo. A situação que os loteamentos estão irregulares, sem um plano urbanístico, é muito complicado fazer uma aprovação na prefeitura, porque as ruas são interrompidas, tem que dar solução para as ruas, as casas são muito pequenas, então elas estão abaixo da medida necessária para poder fazer a regularização. Às vezes elas estão em área de risco, seja área de escorregamento. No caso do Guararapes, a gente tinha algumas que estavam próximo de barreiras, então teve que fazer um estudo mais cuidadoso. Na área de Igaraçu, a gente tem 102 unidades, não, 115 unidades estão em área de inundação, num dos loteamentos que a gente está regularizando. Então, a característica urbanística e a parte ambiental é importantíssima. Então, fazer a regularização, eu diria que cada caso é um caso. E tem que ser coletado, analisado, estudado, planejado, e aí sim levar à aprovação do município. Com relação à nossa área da agrimensura e da cartografia, os tipos de levantamento geodésico e topográfico que são aplicáveis a esse tipo de trabalho. Então, vamos ver aqui. A gente tem os levantamentos com GNSS. Mas tem muito multicaminho, dá para fazer? Dá para fazer. Então, mas, eu vou pegar um celular e vou coletar as coordenadas por um aplicativo de celular e pronto, já tenho as coordenadas e daí faço o resto. Infelizmente, com o celular, a gente ainda não chega. Já teve várias dissertações que eu já participei de banca e são recentes. Então, são já com os aplicativos mais modernos que tem, que o celular recebe, com pós-processamento das observáveis, mesmo com fase da portadora, ainda não tem precisão suficiente, e ainda mais quando o decreto exige uns 8 centímetros, aí realmente não dá. Então, não é qualquer tipo de levantamento que vai cumprir as exigências para se fazer uma regularização fundiária. Então, dentre os métodos observados com o GNSS, o estático, a gente poderia fazer o processamento dele usando o relativo, e o relativo amarrado à RBMC e ao Sistema Geodésico Brasileiro, né, o CIVES 2000, desde 2005, o nosso sistema oficial, já passada a fase de transição, então hoje ninguém vai fazer mais um trabalho em SAD 69, o sistema anterior. Então, ele pode ser feito no modo relativo, ou então no PPP, posicionamento por ponto preciso. Então, é possível, com esses dois métodos, chegar à precisão necessária para a regularização. O estático rápido, é possível fazer o processamento com estático rápido e chegar também processamento relativo. PPP não é suficiente, estático rápido não. Tá? Com 20 minutos de observação, que é até quando chega aí um estático rápido, geralmente até uns 40 minutos, poderia dizer que é estático rápido, e dali para frente o estático. O PPP está começando a estabilizar as soluções, que ele é um ajustamento sequencial e que vai melhorando
a cada observação. Então, a partir de um determinado tempo é que ele estabiliza na precisão que se precisa. Geralmente, é utilizado para fazer base, quando as linhas de base para amarração da IBMC ou de uma rede estadual estão muito longe. Então, dá para utilizar o PPP e o resultado fica bom. Dá para usar também dos métodos pseudocinemáticos, aí o mais conhecido é o Stop and Go. O Stop and Go bastaria ficar, depois que se tem o tempo suficiente para a resolução de ambiguidades, que é o número de ciclos inteiro, né, do receptor ao satélite, no momento em que há a sincronização entre o sinal do satélite com o sinal gerado pelo receptor. Então, isso é ambiguidade. Geralmente, com a dupla diferença de ambiguidade, ou com a combinação linear. Então, depois que se tem a resolução da ambiguidade, aí é possível, com poucos segundos, fazer a determinação do ponto com precisão de 1 a 5 centímetros, geralmente. Os métodos de posicionamento em tempo real, né, RTK, Real Time Kinematics, usando o RTK simplesmente, com transmissão de dados da fase da portadora via link de rádio, ou então via internet, né, chamada M-Trip. E também tem alguns que são derivados aí, que tem outros nomes, depende da empresa, tem o RTG e tem outros nomes. Tá? Mas o princípio básico é o mesmo. Se coloca a base num ponto de coordenada conhecida, e por meio de link de rádio ou link de rádio ou internet, é passada a informação da correção da fase para o receptor móvel, e esse vai ter que ter um algoritmo de solução das ambiguidades em tempo real. Então, ele recebe essas informações de correção da base, as características atmosféricas são semelhantes entre os dois, ele não pode estar muito longe, até mesmo por conta do alcance, e resolve-se a ambiguidade e consegue, no ponto rover, chegar a também 1 a 5 centímetros, em geral. Então, posicionamento de GNSS seriam esses aqui os métodos que dariam para fazer regularização fundiária. Fazer DGPS com solução código não vai chegar. Fazer processamento com simples diferença de fase não vai chegar, vai ter problema. Então, assim, dos que eu estou me lembrando agora, são esses aí. Uma outra forma de fazer é usando a topografia clássica, a gente chama agora de métodos clássicos, por meio de poligonação, faz a poligonal base, e a partir dos pontos da estação da poligonal base, as irradiações até os pontos, as testadas dos lotes. Infelizmente, por essa técnica, fica muito difícil conseguir fundo de lote. Não fica difícil, fica inviável, é inviável. A técnica clássica é para pegar pontos de testada. Poderia-se usar a triangulação com irradiação, não é produtivo, não recomendo que se vá por esse método. Poderia-se trabalhar apenas com a trilateração mais irradiação, também não recomendo que se vá por esse método. E poderia fazer a triangulação, né, que envolve a triangulação com a trilateração, recomendado quando se pretende fazer um ajuste de rede, que é algo um pouco mais preciso, um pouco mais confiável. Aí daria para fazer algo do tipo, desenvolver o trabalho em rede e fazer um ajuste usando triangulação. Para esse tipo aqui, o ano passado eu desenvolvi um módulo de ajustamento de redes 3D para a rede clássica. Então, ele resolve qualquer um deles.
se for só poligonação, ele resolve, se for só triangulação, ele resolve, se for trilateração, resolve, se for triangulação, resolve. Então, para soluções, inclusive fornece os semi-eixos maiores do elipsoide dos erros, e com isso dá o erro esférico, para saber se está dentro da tolerância do decreto. Esse aqui eu tinha apresentado no começo do ano passado no grupo de estudos lá de Presidente Prudente, do GGE, Grupo de Estudos de Geodésia Espacial. É uma parte, um dos meus orientantes trabalhou, que foi a parte de trilateração, né, o Glauco. A Carla está presente, manda um abraço para o Glauco aí, se ele não estiver assistindo, que eu não vi aqui. Uma outra técnica que está avassaladora, que depois de muito tempo, desde a década de 70, que ela estava um pouco estagnada, mas com a melhoria da tecnologia e com o desenvolvimento dos softwares, hoje é tão popular quanto o GPS, é a utilização de aeronave remotamente pilotadas, né, ou popularmente conhecido como drones. Então, a fotogrametria. Então, com os drones, aqui eu coloquei uma modelagem básica, só para dar uma noção, é uma modelagem que aparece lá no livro do professor João Bosco Lugnani, em 1987, e que depende do algoritmo do software, não vou dizer que eles usam esse, mas esse aqui seria um tipo de solução. Então, aqui são as equações básicas da colinearidade, que relaciona as coordenadas da imagem com as coordenadas de terreno. Aqui os M são os elementos da matriz de rotação, né, capa, φ e ômega, que estão embutidos aí no meio, x grande e x0 grande, tá aqui, y são as coordenadas do terreno. E o que se faz hoje, geralmente, embora dê para fazer a calibração e entrar com os parâmetros de calibração da câmera, né, então tem as distorções radiais simétricas, a distorção descentrada, tem aqui a aplicação da transformação afim, com esses elementos N1 e N2, jogados lá na colinearidade, se tem aqui um sistema de equação não linear que pode ser ajustada utilizando o método combinado, que é justamente o que a gente conhece. Então, está aqui, são para cada ponto duas equações, aqui os elementos, né, equações homogêneas, f de xa e f de LE e f de xa igual a zero. Então, resolvendo iterativamente essas equações, é possível determinar ao mesmo tempo os parâmetros de calibração da câmara e também as coordenadas, conhecendo-se alguns pontos de controle. Então, esse seria o princípio da fotogrametria, né, conhecida como aerotriangulação. Aí, próximo passo, que é interessante para nós, né, da área da agrimensura, é como integrar esses tipos de trabalho. Os levantamentos topográficos e os levantamentos geodésicos. Então, levantamentos topográficos, a estação total, ela está relacionada à superfície da Terra, enquanto os levantamentos geodésicos estão associados a um elipsoide de revolução. O principal elemento seria a normal geodésica, né? Ela é uma reta que, a partir do ponto, ele fura o elipsoide perpendicularmente e até chegar na direção do eixo menor. Então, é a chamada normal geodésica. Isso aí define latitude e longitude. Então, dos métodos para fazer essa integração dos dois, o mais simples de todos é utilizando um sistema topocêntrico. Então, dos sistemas topocêntricos, a gente pode caracterizar dois. Então, sistema geodésico local, esse é um sistema geodésico
no livro de João Bosco, em 1987, ele já definia com esse nome, era muito utilizado em fotogrametria, em topografia e geodésia não era muito utilizado nessa época. Mas o sistema geodésico local é bem antigo. Em 98, eu fiz um estudo lá no COBRAC, estava começando a se falar em topografia georreferenciada, tinha saído a NBR 133 em 1994, depois saiu a 1466 em 98, onde se definiu o sistema topográfico local, mas ainda estava em estudo. Em 98, eu estudei várias projeções cartográficas e utilizei o que eles chamavam na época de sistema astronômico local, onde o eixo Y apontava para a direção do sul, né, ao longo do meridiano para a direção do sul, e falei, não, isso caracteriza o que a gente chama de topográfico local, e apresentei lá as fórmulas para fazer as transformações. Então, o geodésico local, o eixo Z, ele é perpendicular, ele é na direção da normal geodésica, e o topográfico local seria na direção da vertical, a direção do vetor gravidade. Existe um ângulo entre a vertical e a normal, chamado desvio da vertical, e para relacionar os dois é preciso conhecimento dos elementos do desvio da vertical. Então, SGL normal, STL vertical. Se eu quero fazer a transformação para SGL, eu posso utilizar as coordenadas da origem como sendo a latitude e a longitude do ponto origem do sistema, latitude e a longitude geodésica da origem. Se eu quero trabalhar com STL, eu teria que usar essas mesmas fórmulas, só que trabalhar com as coordenadas astronômicas, porque as coordenadas astronômicas estão relacionadas com a vertical e não com a normal. Então, esse é o método mais simples de fazer conexão entre levantamentos geodésicos, latitude e longitude, elipsoidais, né, latitude, longitude e altitude elipsoidal, agora está sendo chamada de altitude geodésica, e eu estou totalmente a favor com essa nomenclatura de latitude geodésica, porque forma o terno geodésico, latitude geodésica, longitude geodésica e altitude geodésica. Esse nome inicialmente foi designado de altitude geométrica, e ainda assim é chamado. Depois, para diferenciar um pouco, a gente chamou de altitude elipsoidal, e por último já está sendo chamada de altitude geodésica. Então, é um bom nome. Então, o primeiro seria esse. Essa conexão, eu tinha já, em 2013, eu fiz um programa que faz as transformações entre as cartesianas, as geodésicas, e o sistema geodésico local, e o sistema topográfico local, quando se conhece o desvio da vertical. Também entre as coordenadas de posição TM, RTM, LTM, e a transversa, uma generalizada qualquer, onde eu defino a origem. Qual é a longitude, a latitude da origem, e também o fator de escala. Aqui, lembrando, já que ele está presente, né, o professor Ronaldo trabalhou com a projeção RTM para o Rio Grande do Sul, a dissertação de mestrado dele. Então, Ronaldo, está aí uma referência nessa área. Um outro caminho é fazer o transporte de coordenadas em coordenadas UTM. Poderia fazer em qualquer sistema de projeção cartográfica. No entanto, se eu vou utilizar uma conforme de Lambert, ou vou utilizar, sei lá, qualquer uma outra, as fórmulas não estão prontas, mas para a UTM, como ela é muito popular, elas já estão prontas. O professor Luiz Carlos da Silveira, lá da Universidade de Santa Catarina, final da década de 80 e começo de 90, ele ministrava cursos a respeito disso. Eu tive o prazer de conhecê-lo num dos cursos desse, determinação de norte verdadeiro, e esse curso em particular de transformação de coordenadas geodésicas para UTM, transporte de coordenadas. Então, no livro dele chamado, deixa eu ver aqui se eu coloquei, não coloquei o nome do livro, mas no livro dele, lá de 1990, ele aborda o transporte de coordenadas em UTM. Poderia ser por esse caminho também.
Em 2014, no quinto Singel, eu apresentei esse módulo que faz o transporte de coordenadas UTM, e na época até eu tinha recém terminado o programa, e o primeiro teste que eu dei valendo foi lá na plateia do evento. Até na época eu falei, ó, eu peguei os dados simulados do Google, que a borda pega Recife todo, o perímetro de Recife todo, que é uma poligonal razoavelmente grande, 30 quilômetros mais ou menos. Joguei os dados simulados e falei, agora tem que bater 2 milímetros de diferença. Então, depois de fazer as reduções por elipsoide, fazer as reduções para o cilindro, fazer os cálculos de leitinho, 2 milímetros. Então, o método funciona. O método funciona. Seria um segundo caminho para fazer. E um terceiro caminho aproximado, e esse caminho aproximado depende da aplicação, porque senão ele não seria recomendado, é utilizar apenas a correção do fator de quadrícula. O que seria o fator de quadrícula? O fator de quadrícula, você tem uma distância que é medida na superfície da Terra, essa distância, ela precisa ser reduzida ao elipsoide de revolução, e depois ela precisa ser reduzida ao cilindro transverso, que é o cilindro da projeção UTM. Então, aqui, ó, o fator de quadrícula, ele é aqui a relação entre o fator de escala da projeção UTM, que pode ser calculada por essa fórmula aqui, fórmula precisa, tá? Então, tem algumas fórmulas na literatura que são aproximadas, que daria para utilizar, dependendo da situação. Eu preferi utilizar a fórmula precisa, mais completa, então eu estou colocando aqui. Fator de elevação é a relação por conta da altitude entre o elipsoide e a superfície física da Terra. Fecha a janela lá, tá dando interferência. Desculpa, as crianças estão gritando lá fora e tá dando interferência aqui até para eu me concentrar. Durante o quinto Singel, lá em 2014, eu junto com o Anderson Schwab, né, representante da Santiago e Sintra, aqui em Pernambuco, na época, nós demos um mini curso, onde os clientes deles fizeram o curso e a gente pôde comprovar como a aplicação desse método. Então, está aqui a distância topográfica, uma distância de 1.000 metros topográfica, aqui para Recife, lá no campus da universidade. Quando ela é passada para o UTM, ó, aumenta 17 centímetros. Então, esse tipo de trabalho foi para as pessoas fazerem uma pré-análise para saber se pode ou não desprezar esse tipo de correção na hora de utilizar a projeção UTM. Esse módulo a gente disponibilizou na época em CD, depois ficou no site do Laboratório de Geodésia da universidade para ser feito download. Ele está disponibilizado para o público e pode ser, se não tiver lá, é só me pedir, entre em contato comigo que eu encaminho. Tem um outro detalhezinho. A outra coisa que na época estava pegando muito, e a gente aproveitou para resolver aqui também, era o tal do, eu posso fazer nivelamento com GPS, ou eu não posso fazer nivelamento com GPS. Então, a gente desenvolveu aqui, ó, utilizando o que eu chamei de desnível geoidal, baseado na vertical, no desvio da vertical entre a normal e entre a normal e a vertical, fazendo um deslocamento das duas superfícies, fazendo elas tocarem no ponto em que está sendo considerado. Então, dá para calcular qual seria esse desnível geoidal e qual seria o erro em estar utilizando as altitudes com GPS e não a altitude com nivelamento geométrico. Para esse caso aqui do exemplo que eu coloquei aqui, está dando nessa direção de azimuth 45 graus, 1 milímetro. Mas, se eu tivesse numa direção de 136 graus, daria 3 centímetros de erro. Aí vai de quem está fazendo a aplicação, se utiliza ou não o nivelamento com GPS. Isso é só erro
teórico, isso aí é conceitual, não tem nada a ver com o erro do GPS. Supondo que você não errou nada no GPS, ainda assim daria um erro de 3 centímetros por conta do desnível geoidal. Agora eu vou entrar na parte da regularização fundiária com as experiências que a gente vem desenvolvendo desde 2012, 2013. Então, o primeiro trabalho aqui que eu vou apresentar foi o Córrego do Balaio. Córrego do Balaio e Córrego da Batalha, que são os dois trabalhos que a gente fez, eles estão localizados no Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Parque Histórico Nacional dos Guararapes, ele foi aonde ocorreram as duas batalhas que formou a pátria brasileira, né? Juntaram-se os índios, os portugueses e os negros contra os holandeses, e eles venceram as batalhas exatamente nesses pontos que a gente vai mostrar aqui, Córrego do Balaio e Córrego da Batalha. E a partir da década de 1970, eles começaram a ocupar, autorização do padre da época, e foram ocupando, e hoje ele é densamente ocupado, e eu vou mostrar para vocês. Essa área, ela do Parque Histórico Nacional, essa área, ela é da União, então a área é da União. Como ela é tombada, então é responsabilidade do IFAM, né? A gestão é responsabilidade do Exército. Então, reparem, a gente tem 3 instituições de responsabilidade por essa área, além do município. Então, para resolver regularização fundiária num tipo de área desse tipo, tem que ser muita integração entre todas as instituições que estão envolvidas. Esse primeiro trabalho, ele tinha coordenação geral da professora Sueli Maria Ribeiro Leal, ela que puxou a ponta nessa parte de regularização das décadas modernas, do tempo moderno. O professor Jaime Mendonça, né, lá do Departamento de Engenharia Cartográfica, em épocas passadas ele também começou, ele é um dos precursores na área de regularização fundiária. Ele era o vice-coordenador do projeto, estava ele e a professora Andréia Tenório Carneiro, né, Andréia Flávia Tenório, deve estar presente. A Andréia eu não vi ali, não tem como olhar, mas ela deve estar presente, então aquele abraço para a professora Andréia, nossa batalhadora aí na área de cadastros. Socioeconômico, a professora Rosa Maria Cortez e a professora Helena. Análise estatística, a gente tinha o Edmilson Maza. Mobilização social, Aldísio Costa e o professor Ronaldo Augusto Campos Pessoa. Plano urbanístico, a professora Norma Lacerda e o Silvio Zanquete. Então, essa foi a equipe que trabalhou lá no Córrego do Balaio. Está aqui o limite do Córrego do Balaio, né, lá no Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Aqui as fotos para mostrar como é a área, né, para vocês. Então, é muito densa, é bastante densa. São, às vezes, becos. A gente trabalhou aqui com estação total, trabalhando com GPS e trabalhando também com treino, né, fazendo croquis, e depois a gente trabalhou com foto aérea, mas não com ortofoto. Nesse tempo aqui a gente não fez o voo para ter as ortofotos. Fizemos o voo para tirar as dúvidas, porque a gente mediu tudo com essas outras tecnologias. Então, aqui a rua principal lá do Córrego do Balaio. O perímetro a gente fez de 2 maneiras. A gente fez utilizando o GPS, cravando um marco de aço, né, a gente cravou os marcos de aço em cada deflexão. O Exército construiu essa cerca de concreto, e os moradores respeitavam, e ficou definido aí como o limite do Córrego do Balaio. Então, utilizando GPS, só que tem algumas partes que passam por debaixo de uma mata, e GPS por debaixo da mata, a gente sabe que é problemático, e realmente foi, chegou a dar erro de 2 metros,
Então, 2 metros para nós não serve. Por isso, integrar as duas soluções, GPS com estação total. Essa pequenininha que está aqui é minha filha, que estava visitando nós lá de Curitiba, e nesse dia ela foi ajudar. Então, um abraço para ela, deve estar lá em Curitiba. Se não está me vendo agora, vai ver depois. Um abraço, Silvio. Esse aqui é Alexandre, foi me orientando, ajudou muito no trabalho. Então, está aqui algumas fotos para caracterizar lá o córrego do balaio. Aqui, uma parte da equipe, a equipe era bastante grande, né, uma parte, os alunos tudo uniformizados, alunos do social, da cartográfica, alunos da arquitetura. Aqui, ó, eu quero destacar, ó, de chapéuzinho aqui, professora Andréia Carneiro, tá aqui de chapéu atrás dela, professor Daniel Carneiro, do Departamento de Engenharia Cartográfica, que participaram dessa fase do projeto. Aqui, professora Rosa Cortez. Esse perímetro, a gente fez uma apresentação no congresso, lá no colóquio em Curitiba. Eu não lembro agora, 2012 ou 2013, qual deles que foi, mas a gente fez a apresentação do trabalho lá. Tá aqui o marco de concreto, a descrição do marco. Eu não coloquei a foto aqui, mas eu queria registrar que no dia do lançamento do marco fundamental, a Kátia, da SPU, esteve comigo, e ela com certeza está nos vendo, então um abraço, Kátia. Aquele dia, o professor Aldísio Costa, nos seus discursos com os moradores, diz, ó, mexeu, o satélite está vendo vocês, então, por favor, não mexam nos marcos. É importantíssimo ser preservado esses marcos. A área do balaio, a gente fez um projeto de ZEIS, e a lei foi aprovada, então, a Zona Especial de Interesse Social do balaio foi aprovada aqui em 2014. 2014 foi aprovado. A planta final. Fui atualizado, olha, isso aqui foi em 2014. Por conta de toda a parte burocrática, agora que está para sair a regularização de lá. Então, Kátia me atualizou hoje que está no cartório para ser feita a matrícula. Depois de muitos, não percalços, mas exatamente por conta das instituições que estão envolvidas na área. Então, tem que ficar tudo certo. Então, deve sair logo, porque agora já está no cartório para fazer as matrículas. Depois, a gente, terminado o balaio, a gente foi para o Córrego da Batalha. Então, esse aqui foi o Córrego da Batalha, também é onde ocorreu uma das guerras que o Brasil venceu. Nós dividimos, por causa da densidade dele, nós dividimos em 3 fases. Aqui em azul, a fase 1, onde a gente começou, depois a fase 2 e a fase 3. Nessa fase 1, então, a professora Sueli Leal, a coordenadora, o professor Jaime era o vice, levantamento físico, eu e o professor Jaime, levantamento social, a professora Rosa Cortez e o Fabiano Diniz, hoje faz parte da equipe lá de Igaraçu também. Coordenação do plano urbanístico era a professora Norma Lacerda e Maria Leonor. Aqui ficou repetido ali. Mobilização social, Aldísio Costa e Ronaldo Campos, e de estatística, Edmilson Massa. Tá aqui as características da área. Aqui, quando a gente começou a implantar a poligonal, a gente dividiu em 2 poligonais, os alunos fizeram 2 poligonais, o ajustamento foi feito num software que eu desenvolvi, eu tenho 2, eu tenho de planimetria e outro de planiotimetria. De planimetria tem método clássico, e tem mínimos quadrados, então ele é bem... Esse aqui é o resultado das ZEIS, então a gente fez também o projeto de ZEIS lá para o Córrego da Batalha,
eu só não tenho a lei, não sei se ficou pronta a lei, mas o projeto eu encontrei lá nas minhas coisas, até tem que ver com Ana Catarina, que ela deve estar presente, se o projeto de ZEIS lá do Batalha saiu, tá? Então, esse é o projeto do Batalha, Ana Catarina está presente, é a secretária. Ao final, quero fazer separadamente os agradecimentos, então eu volto a falar. Todos os trabalhos que a gente fez até agora, a gente precisou trabalhar com croquis, treina e medindo e fazendo croquis das medidas, não teve como fugir desse método. Então, só por fotogrametria não deu, só por estação total não deu, então teve que juntar tudo para poder sair os trabalhos. Então, aqui as meninas estão medindo, esse cabeludo aí, na época era meu filho que estava como voluntário, estava ajudando. Então, está aqui a equipe no final de tarde, para fazer o registro de presença. Para fazer os levantamentos nessas áreas com GPS, a gente tinha um bastão de 4 metros, e esse bastão pegava o sinal acima das casas. Foi utilizado o RTK para fazer esse tipo de posicionamento. Também era bastante difícil, tinha partes que não davam, então não tinha como dispensar também os trabalhos à trena. Esse aqui é o resultado da primeira parte de batalha, da fase 1. Depois a fase 2. Fase 2 também coordenado por Sueli, eu estava aqui no levantamento físico já referenciado, Fabiano Diniz no cadastro socioeconômico, análise estatística estava Edmilson e mobilização social Ronaldo, plano urbanístico a norma e o Silvio Zanquete. Então, essa fase 2, aqui estão os pontos RTK que foram levantados. Foi utilizado o Topcom Link, aqui o software Topcom Link, porque o nosso equipamento era da Topcom. Está aqui o resultado do que foi feito da fase 2. A gente, como são áreas da União, então é preciso também fazer o cadastro desses dados no Sistema Integrado de Administração Patrimonial, é chamado CIAPA. Junto com o pessoal da SPUPE, então, nesse dia aqui foi Paula de Víncula, que era o técnico que me ajudou. Então, a gente abriu o CIAPA e, com as opções que o CIAPA tem, na mesma ordem, eu desenvolvi um software que eu chamei de CIAPA Simulação. A gente ia jogar os dados aqui para ficar exatamente na mesma ordem do CIAPA. O CIAPA, ele estava numa linguagem, eu não lembro se era COBOL, era uma linguagem bem antiga, então não estava dando para entrar direto no CIAPA. Então, a gente fez exatamente igual, com exportação do nosso banco depois para Excel, mas aqui já poderia ser visualizado todas as etapas. Algumas coisas a gente acrescentou, como a fotografia das casas, como o desenho aqui da edificação e do lote, para saber se estava fora ou não. E isso foi entregue como um dos produtos também junto com o nosso trabalho para abrir o RIP. Na época foi Tânia que trabalhou nisso, na abertura dos RIPs. Tânia está nos assistindo. Então, aquele abraço, Tânia. A Tânia está em Portugal fazendo doutorado. Agora, as próximas experiências foram em Igaraçu. Então, em 2016, finalzinho de 2016, em dezembro, a gente conseguiu aprovar um termo de execução descentralizada com o Ministério das Cidades, na época, para desenvolver um projeto de regularização fundiária em assentamentos habitacionais na região metropolitana do Recife. Na época, a gente tinha o projeto aprovado sem definir aonde seria a área. Então, foi pedido no projeto fazer o estudo da área para ser feita a regularização, e nós fizemos. Então, fizemos mais de 20 áreas. 5 em Recife, Olinda 3, Abreu e Lima 2, Ipojuca mais umas 3, 4, e Igaraçu. E o ministro, na época, era Bruno Araújo, então ele optou para fazer a regularização na área de Igaraçu. Uma memória
uma memória que foi dita aqui, da justificativa do porquê que foi feito em Igaraçu. Então, lembrando que Igaraçu, Pernambuco, foi o primeiro povoado brasileiro fundado por Duarte Coelho em 1535, 1534, 35. Teve um historiador que estava explicando a história aqui, eu gravei na cabeça aqui, 1535. É na época das capitanias hereditárias que colonizaram o Brasil. Segundo o prefeito Mário Ricardo, o argumento que ele usou junto ao ministro para a escolha de Igaraçu foi que a cidade de Igaraçu é a mãe de Olinda, que é de 1537, e a avó de Recife. Aí tem a idade de Recife aí que o historiador diz que é um pouco mais depois que é oficial. Bom, e que ela merecia uma atenção especial. E deu certo. Então foi escolhido Igaraçu para a gente fazer o trabalho de regularização fundiária. Na fase inicial do projeto, eu coloquei aqui os nomes, eu vou falar rapidamente aqui da equipe e depois aqui os alunos não vai dar para citar todos. Então, eu fui o coordenador geral do projeto, a professora Sueli era a vice-coordenadora, o professor Ronaldo, o Fabiano Diniz, responsável pelos estudos econômicos, o Ronaldo pela mobilização, o Silvio Zanquete, o planejamento urbanístico, a Maria de Lourdes, a Malu, que está nos assistindo, pela cartografia. A gente tinha um apoio tinha e tem até hoje um apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né, com a Ana Rebeca e o Felipe, que está aqui como bolsista de pós-graduação. Era consultor, na época, o professor Bertrand Sampaio. Bolsista de pós, então a gente tinha, envolvendo várias áreas, mobilização, ó, Paulo Ferrari foi superintendente da SPU na época do balaio, então ele participou do nosso projeto. Felipe Machado, Glauco, Weiler, Ludmila, Igor, Andréa Santana, Rafael Neves, Diogo Williams. E os bolsistas de graduação, então, como são muitos, eu não vou falar sobre todos eles. Então, a gente tinha os bolsistas de graduação e também bolsistas voluntários. Então, no total, tinha mais de 60 pessoas trabalhando na parte inicial do projeto de coleta de dados e análise dos dados iniciais. Então, a equipe da URB, na época o secretário era o Roberto Burri, e as coordenadoras de setores, a dona Inalda e a Isis, que são os arquivos vivos de Igaraçu, que conhecem tudo. Então, na época, a gente sentou junto e elas propuseram que fosse feito o loteamento Posto de Monta, a regularização dele, Posto de Monta, Tapajós e a região ali de Manancial, onde a gente está trabalhando. Essas áreas, elas já tinham tentado ser regularizadas em tempos anteriores, mas ainda não tinham sido conseguidos. Isso gera expectativa na população. Então, a importância de se trabalhar numa área onde já se tem uma expectativa de regularização. Nós fizemos a primeira visita lá em 24 de 5 de 2017, uma parte da equipe foi, né, fazer o reconhecimento da área. Aqui, nessa foto de baixo, foi a primeira campanha de campo de medição efetiva. Então, o que a gente fez? Nós preferimos trabalhar integrado com as equipes. A gente trabalhou com o pessoal da arquitetura, o pessoal social, o pessoal da cartográfica, formava um grupo, e esse grupo ia fazer croquis, ia fazer as entrevistas e ia fazer a explicação do projeto para a população. Então, fizemos vários grupos e eles saíram. Ao final dos dias, a gente fazia a fotografia, que era a nossa lista de presença. Então, fulano foi, vamos ver se está na foto. Não está na foto, então não foi. Então, era a maneira da gente fazer o controle deles. Essa aqui foi uma das reuniões chaves lá no início. Então, eu vou citar alguns que estão aqui, que é muito importante. Então, está aqui Natan, lá da SPU, o professor Ronaldo, a professora Malu, a Isabel Orquiza, o prefeito, o Mário Ricardo. Aqui atrás eu não estou conseguindo enxergar direito. Aqui, a professora Sueli, aqui Filomeno, eu, Célio, dona Inalda, Igor, que é o nosso advogado, né, responsável pela parte jurídica do nosso projeto. Aqui não estou reconhecendo.
Aqui o Roberto Bullen, que era o secretário da época. Então, aqueles que eu não reconheci aí, por favor, aqui parece que é a Ana do cartório. Se olhar com calma, eu vou reconhecendo. Então, a nossa equipe, uma das primeiras reuniões com toda a equipe, com representantes da sociedade, com representantes da SPU, ou da SPU não, do Ministério, agora é o Ministério do Desenvolvimento Regional, na época era o Ministério das Cidades, então, Prefeitura, DECONU, Comunidade e da Universidade. Então, esses trabalhos, novamente, croquis, nunca dispensamos croquis, é fundamental para tirar dúvida, é fundamental, croquis é muito importante. Às vezes tem casa que tem um telhado só e a divisão é pelo meio, então não adianta querer fazer por fotogrametria que não vai resolver, você tem que entrar por dentro e sair medindo, ó, esse daqui é de fulano, esse daqui é de ciclano, depois tem que fazer as divisões lá e fazer um tipo condomínio urbano simples. Fizemos croquis, fizemos estação total, fizemos RTK e fizemos um voo com drone e com ortofoto. A conexão dos trabalhos da topografia com a geodésia foi via sistema geodésico local, então aqui a origem do sistema geodésico local. Os processamentos aí foram nos meus softwares de planimetria e de planimetria. O resultado final, depois de tudo pronto e aprovado, aqui já está com o carimbo lá da URB na época, então, resultou no que a gente chamou de Núcleo Urbano Novo Tapajós. Conseguimos regularizar não só a parte de Tapajós, que era isso aqui, mas também toda essa outra área aqui, ó. Então, toda essa outra área. Aqui é a Praça Cosme Damião de Paiva. É uma das praças maiores de Igaraçu, e ela estava irregular desde 1970 e poucos. Então, só tinha um decreto de desapropriação, a gente conseguiu juntar tudo e ficou bem equilibrado. Então, ficou um loteamento bonito. Já foi regularizado, essa é uma notícia de primeira mão. Acabou de chegar o ofício que Lucas mandou, que os títulos serão entregues no sábado, dia 3 de outubro. Eu não olhei agora se está isso, mas era isso que ele tinha me passado. Então, já chegou o ofício, vão ser entregues agora, a regularização. Entrega as matrículas, né? Entrega as matrículas para o morador. Então, vamos fazer um evento lá e reunir todo mundo para poder fazer a entrega dos títulos. A CRF, para compor o documento final, então, com todos os elementos levantados, eu criei um sistema que eu chamei de Certidão Digital de Regularização Fundiária, CDRF. Então, esse software ele compõe tudo e vai gerar a CRF individualizada. Então, tem dados dos beneficiários, dados da benfeitoria, dados técnicos do terreno, dados registrais do cartório, também faz toda uma parte de estatística para saber quanto tem 12 andares, o que é condomínio urbano simples, se tem água, se tem esgoto, se tem... Então, a estatística gera completa, que tem vários campos que dá para fazer isso. Também gera uma declaração, já pegando as informações do banco de dados, para o beneficiário assinar e o cartório fazer também a conferência lá das assinaturas. Tem uma parte que pode ser acrescentadas as plantas em PDF, então o próprio sistema ele já vai mostrar as plantas. Tem partes também que apresenta todo o projeto, desde as decisões administrativas, o projeto de regularização fundiária em si, com todos os memoriais descritivos, e no final dá para gerar uma CRF individualizada. A CRF poderia ser gerada de maneira simples, com listagem dos beneficiários, identificação da propriedade, o instrumento jurídico. No entanto, a gente fez algo bastante completo e tem essa cara aqui, a nossa CRF individual. Eu apaguei aqui as fotos e deixei sem resolução suficiente por conta que são dados reais, então não pode ser
Então, se der um zoom, não vai dar para enxergar direito o que está escrito, mas a parte do beneficiário, com a caracterização jurídica dos beneficiários, a parte da benfeitoria, o memorial descritivo da benfeitoria, quantos cômodos, que tem, qual é a área, quando foi construído, qual é o tipo de material, então sai tudo aqui para fazer a averbação depois. A parte do terreno, onde tem o memorial descritivo, tem as características principais e o memorial descritivo do terreno, contendo dois formatos. Um formato que envolve a parte moderna da regularização fundiária, onde tem as coordenadas, né, os azimuth, distância e as coordenadas, e também não pode dispensar a maneira que era feito, que envolve as medidas. Então, frente tem tantos, fundo tem tantos, então o memorial ele é gerado com essas duas componentes. E depois, por fim, com esses dados, já vem uma descrição, isso aqui a gente foi trabalhando junto com o cartório lá de Igaraçu, mais ou menos o padrão deles, já gera a ficha da matrícula pronta, praticamente pronta. Então, é conferir e copiar e colar para o sistema e gerar as matrículas, se tiver tudo ok. Então, essas CRF eram verificadas. A gente instalou o software em rede, fizemos, junto com a prefeitura, a Deconur, o cartório, as reuniões com os moradores, então eles sentavam conosco, conferiam os trabalhos deles, a gente imprimia, eles assinavam, o cartório certificava. Autenticava, né? O cartório autenticava as assinaturas ali mesmo, como conferia os documentos. Então, isso foi feito na creche Tia Emoci Krause, lá no Tapajós, e foi feito na escola, lá no posto de monta. Então, tá aqui a foto de algumas das reuniões. Depois, uma pasta completa com as CRFs individualizadas. Então, o que eu tinha para apresentar era isso aí. Agora eu preciso nominar e agradecer aos nossos parceiros. Vocês vão dar licença, mas eu preciso fazer isso. Então, em primeiro lugar, eu preciso agradecer ao nosso magnífico reitor Alfredo Macedo e ao ex-reitor Anísio Brasileiro de Freitas, porque eles são os responsáveis maior pelo nosso projeto. Então, quem assina a responsabilidade do projeto tem o coordenador do curso, mas o responsável maior é o reitor. Então, eles estão sempre a par do que está acontecendo no projeto. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, então, o professor Oussama, atual pró-reitor, e a professora Cristina, a ex-pró-reitora, que nos ajudou muito, tivemos várias reuniões com ela, e ela nos ajudou bastante. A Proplan, a Pró-Reitoria de Planejamento, ao professor Daniel Cavalcante, o atual, e ao Tiago, o ex-pró-reitor, e duas parceiras muito próximas de mim, a professora Lídia e a Ellen, que eram responsáveis pelo convênio do TED da universidade com o Ministério, nos ajudou demais. A Felipe e Rebeca, da Pró-Reitoria de Extensão, muito grato, ajudaram demais. A equipe da UFPE, Guararapes, Balaio, Batalha, fase 1, e fase 2, professora Sueli Leal, meus agradecimentos, ela foi quem puxou a regularização fundiária aqui da universidade, nessa parte. Na fase 2 ampliada, a professora Norma Lacerda foi a coordenadora geral, então meus agradecimentos, e em nome das duas eu agradeço aos demais membros da equipe, que eu já citei durante a apresentação. Em particular, eu quero agradecer aos meus parceiros atuais, que estão junto ali na luta e que vamos resolver as coisas que tiverem que resolver. Então, a professora Malu, aí presente, obrigado, Malu. Ao professor Ronaldo Campos, também meus agradecimentos, Ronaldo. A Fabiano Diniz, muito obrigado, Fabiano. E ao Igor, que é ele é doutorando, é o nosso advogado, e essa é a equipe de finalização do projeto agora com posto de monta e manancial. Aos bolsistas que estão presentes, eu vi vários, eu pude mostrar a fotografia de alguns, meu muito obrigado.
a vocês. Tem alguns que só de ver o nome ali já dá saudade do que a gente passou no campo. Quero agradecer com relação à parte do Morro dos Guararapes, a equipe da SPU, ao superintendente, ao ex-superintendente Paulo Ferrari, foi muito parceiro na época, inclusive até de andar de moto comigo daqui para Igaraçu, para as reuniões. Paulo Ferrari, muito obrigado. Ao atual superintendente Jorge Luiz, a minha parceira de campo, a Kátia, né, chefe da divisão de regularização na época, a Tânia Morim, que hoje é minha orientanda, está em Portugal, e que na época era muito próxima da gente. Eu estou emocionado ali só de ver os chats. A Marta Por Deus também nos ajudou muito numa das fases, na fase 2 do Batalha. Marta, aquele abraço para você. Quero agradecer à Prefeitura de Jaboatão, dos Guararapes, e a toda a equipe da Prefeitura, em nome hoje da secretária presente, que é a Ana Catarina. Ana, aquele abraço e transmita os meus agradecimentos aos demais da sua equipe. Quero agradecer ao cartório primeiro ofício de Jaboatão dos Guararapes, a Valdomiro, oficial de registro, que vai ser fundamental agora na parte da regularização final do balaio. Quero agradecer a Prefeitura de Igaraçu, o prefeito Mário Ricardo, sempre junto da gente, apoiou sempre, ao atual presidente da DECONU, né, o Eric Lima, que também tem nos apoiado muito, ao ex-presidente Roberto Bulli, obrigado, Roberto, você foi parceirão. A equipe técnica eu já mencionei, mas agora eu quero mencionar alguns que estão muito próximos de nós o tempo todo. Então, a dona Inalda, a arquiteta Isis, o engenheiro Hipólito, ao Lucas, o diretor de regularização hoje lá, a Adriane, minha amigona e minha parceira, aquele abraço. E em nome desses, os demais da equipe que no momento eu não estou me lembrando os nomes. Quero agradecer também à Câmara dos Vereadores de Igaraçu, em nome do vereador Maguila, que começou com o Igaraçu Legal. Então, uma das iniciativas de regularização de Igaraçu se deve ao esforço de Maguila. Então, aquele abraço, Maguila. Ao cartório de ofício único de Igaraçu, Hélio Guido, né, o tabelião registrador. O cartório de Igaraçu tem nos apoiado muito, sempre junto de nós. A nossa parceira Ana, que está fazendo as matrículas, se esforçando bastante. Ana, aquele abraço para você, abraço ao Fred. Agora, aos nossos financiadores e nossos parceiros desde o início do projeto Igaraçu, ao Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, em nome do atual ministro Ricardo Salles e do ex-ministro Bruno Araújo, que definiu a nossa área, ao ex-diretor Silvio e aos companheiros lá da parte técnica, José Cristiano está sempre junto conosco, Filomeno, nosso parceiro, Natan. Então, a vocês, muito obrigado. Quero agradecer aos meus orientandos que estão trabalhando com regularização fundiária. A Carla, trabalhando na parte dos Guararapes, vai trabalhar uma parte do balaio, no trabalho dela, e com a associação da parte de cadastro de Jaboatão dos Guararapes para a regularização fundiária. Então, Carla, um abraço para você. A Thaisa, que trabalha na Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, também trabalhando com a regularização fundiária. A gente vai voltar um trabalho mais para a parte da rede de referência cadastral e boletim digital. Ao Samuel Vitor, que trabalhando na parte de fotogrametria, para a gente chegar na solução, e já chegamos, eu esqueci de comentar, mas nós já chegamos à integração de dados LIDAR
com os dados da planimetria, da fotogrametria, conseguimos chegar com 8 milímetros, ou 8 centímetros lá do erro esférico. Então, ao Samuel Vitor, muito obrigado. E os orientandos também que trabalharam, a Natália, a Kelly. André, me ajuda, pelo amor de Deus, a lembrar os seus orientandos que a gente trabalhou junto. Bom, assim, que eu estou me lembrando agora, são esses. Então, aquele abraço para todo mundo, e agora eu deixo a palavra para vocês. Muito obrigado. Bom, primeiramente, a gente gostaria de agradecer, né, por ter aceito o nosso convite. A gente ficou muito feliz quando tu aceitou vir falar, né, um pouquinho com a gente, vir compartilhar todo esse conhecimento, principalmente sobre um tema que até então foi pouco falado, né? A gente não teve muita palestra em cima do tema, e a gente ficou muito feliz. Eu gostaria de agradecer em nome de todo o curso, em nome dos alunos, em nome da comissão dos webinários, e tenho certeza que também consigo agradecer em nome dos professores do nosso curso. Hoje estava presente também o vice-coordenador do nosso curso, ele estava assistindo a palestra, não sei se ele ainda está aí, acho que ele ainda está aí, o professor Leogin. Muito obrigada por todo esse apoio, e mais uma vez obrigada. Agora, quem quiser fazer perguntas, né, a gente vai abrir, a professora Caroline disponibilizou ali a lista de presença, é nessa lista de presença que a gente vai emitir os certificados, então, por favor, preencham corretamente para poder ser enviado certinho. Agora eu abro para perguntas, daí eu não sei se o professor vai querer que o pessoal abra o chat, vai para o chat ou faça no áudio mesmo. Veja o padrão que vocês estão usando. A gente deixa em aberto, alguns estão fazendo no chat e outros gostam de conversar mesmo. Eu posso me manifestar? Claro. Queria parabenizar o Silvio, né? Então, eu já conheço o Silvio já de um tempo, então eu sabia realmente que era muito bom, que ia ser muito boa essa palestra. Se o professor quiser ligar a câmera, fica à vontade. Ah, sim. Peraí. Igaraçu, né, 1535, eu lembro que quando eu visitei Recife uma das vezes, e foram muitas, tinha uma igreja lá que era a igreja mais antiga do Brasil, espero que ela continue. Cosme Damião. Cosme Damião, então assim, quem trabalha está sendo reformada. Está sendo reformada. Quem trabalha com regularização fundiária tem essa paixão, né, porque é um projeto social. Nós aqui da URGS, nós fizemos uma parceria 2004 a 2008 com a Defensoria Pública do Estado. Então, nós também trabalhamos um pouco com regulação fundiária de áreas isoladas, né, todas muito carentes, então, realmente é apaixonante. Né, e o Silvio sempre foi um cara apaixonado pelos projetos que ele abraça, né. Então, Silvio, parabéns, né, para você. Eu tomei a liberdade de... Hoje eu teria aula de cadastro territorial com meus alunos, à noite, sexta-feira, né, convidei os alunos, eles vieram, estão participando, porque eu sabia realmente que a contribuição seria bem interessante. E gostaria também de parabenizar essa equipe aí da Unipampa, vocês estão de parabéns. Valeu, Ronaldo, obrigado. Eu não sei, Maia, se tem, eu acho que o Alan fez uma pergunta no chat, não sei se ele quiser fazer, pode ligar o microfone sem problema nenhum. Eu já ia comentar da pergunta dele. Opa, boa noite, da Unipampa, boa noite, amigo Silvio, tudo bem? Parabéns pela apresentação, que a gente viu ali de lá no evento da UFBA, né, e aqui a gente está assistindo toda a realização desse trabalho fantástico que você vem fazendo com outros colegas aí da UFPE, como André de Seixas, que é uma grande amiga também,
teus orientandos, com colegas de outros departamentos, mostrando como a engenharia cartográfica e agrimensura consegue ter essa multidisciplinaridade e a gente consegue mobilizar a instituição, né, em prol de bons projetos como esse aí. Eu deixei uma pergunta lá, né, que a Maia comentou aqui também, que é a seguinte, né, diante da complexidade que a gente tem hoje de áreas urbanas para estar realizando o levantamento, você vê a necessidade da gente ter, além da nossa NBR 14166, uma outra NBR específica das técnicas de levantamentos cadastrais, inclusive novas metodologias e as metodologias que podem ser combinadas aí para a realização de levantamentos? Eu sei que o professor Regis Bueno me convidou para fazer parte da equipe. Agora, como foi recente, então eu não participei de nenhuma reunião, mas eu sei que está tendo uma NBR sim a respeito disso. E vou fazer parte da comissão que está elaborando. Opa, bacana, isso é muito bom aí, porque traz um novo horizonte para a gente aí de ferramentas que vão servir aí para os colegas que estão dentro da área de cadastro poder ter maior confiabilidade na execução dos levantamentos. Então, parabéns aí também por essa participação nesse grupo de trabalho, Silvio. Tá, valeu. Obrigado à equipe da Unipampa aí, porque o evento está excelente. A gente que agradece todo esse reconhecimento, né, de vocês. A gente fica muito feliz com isso, saber que nosso trabalho está sendo reconhecido. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se... Quando falaste ali a respeito de todos trabalharem juntos, no caso, né? Como que você vê essa influência da engenharia cartográfica de agrimensura em trabalho juntamente com o cartório? Porque a maioria dos cartórios aqui, por exemplo, em Itaqui, não tem um agrimensor dentro do cartório. Então, às vezes, o documento que a gente leva, né, que o engenheiro leva, o cartorista não entende, ou vice-versa. Esse vínculo, tu achas bem importante ter sempre, de repente, um engenheiro dentro do cartório? Eu não digo que dentro do cartório, porque eles têm a estrutura deles, né? Teria que modificar. Mas um consultor, sim. Algumas vezes que eu estive no cartório, a Ana aproveitou para tirar algumas dúvidas. Professor, aproveitando que você está aqui, me explica isso aqui. Aí eu, não, peraí, isso aí é assim e tal. Então, realmente seria interessante que tivesse, mas por conta da estrutura já, aí não sei se pode ser mexido assim. Mas, pelo menos, consultoria da nossa área, eu acho que o cartório deveria incluir na pauta deles. E um comentário... Tem muito problema que surge nele, muito problema. Tem às vezes pequenas coisas, né? Pequenas coisas que poderia ser resolvido fácil, às vezes se torna um problemão, né? Pela deficiência dessa comunicação. Exatamente. E eu quero fazer um comentário na sua palestra, que o senhor lembrou muito bem do croquis, que eu acho que nós, como alunos discentes, a gente tem esse cuidado de fazer, né? Mas, assim, ó, a gente vê que como é importante o croquis no serviço em si, na disciplina, no trabalho em si. Olha, pensa a dificuldade que é trabalhar nessa região de morro, toda desordenada. Olha, com todas as ferramentas, às vezes você fica com dúvida. E, nesse momento, o croquis é fundamental. Porque ali, peraí, ele tinha puxado 10 centímetros ali e tal, aqui tem um canto que eu não estou vendo. Então, croquis não é dispensável, é fundamental, principalmente nessas áreas. Aquele começo da minha palestra lá, que eu mostrei aquele negócio todo retangular, tudo bonitinho, aquilo é fácil. Agora, na hora que cai nessas regiões assim, aí tem que usar de tudo mesmo. Verdade, muito obrigado pela sua palestra. Obrigado a você. Realmente, para a parte de lembrar do croquis, também me chamou a atenção. Ali, o Guilherme Musi, ele é discente do nosso curso, ele tem uma dúvida. Gui, se você quiser abrir seu áudio, ou se você quiser digitar no chat, tu que sabe.
Vou abrir o áudio por aqui, Maia. Boa noite a todo mundo. Primeiramente, parabéns, professor, pela palestra, muito interessante. Parabéns também pela equipe da Agrimensura que está aí da Unipampa, que está responsável por essas palestras, pela organização. Parece que vocês adivinham quando eu vou verificar algum tema que me dá interesse, vocês já surgem na semana seguinte com uma palestra referente a isso. Isso já acontece várias vezes. E, mediante a isso, a minha dúvida surgiu por conta de um ocorrido na semana anterior. Eu sou aqui do estado de Rondônia e eu fui visitar uma cidade, um possível local para montar um escritório futuro e saber como que é o mercado de trabalho nessa área, né, nessa cidade, na região, no caso. E eu me deparei com um município que ele era invasão, ele foi criado através de uma invasão de uma fazenda por conta de um garimpo a céu aberto. E nisto ocorreu em 94, se eu não me engano, a emancipação desse município e a sede municipal ficou dentro de uma área de invasão. Até hoje, os terrenos não são regularizados e existe uma luta constante com o INCRA para poder ter a liberação desses terrenos para iniciar a regularização desses terrenos. A minha dúvida é como proceder? O que esperar do mercado futuro numa região como essa, professor? O senhor tem algum posicionamento que possa me colocar, principalmente nessa área de cadastro, tendo em vista que o município já está fixado ali, a sede municipal já está fixada ali? Dessa parte rural, assim, eu não estou muito envolvido. Eu já fiz algumas certificações, mas eu não saberia responder com relação ao INCRA, infelizmente. Eu quero, assim, como a cidade já está constituída, mesmo que o INCRA dê a liberação, que exista a liberação para o parcelamento dos lotes como já existentes, para a parte cadastral do município, justamente mediante a prefeitura e a regularização destes terrenos com o cartório. Mas, espera aí. Tá, eu acho que agora eu captei. Então, é que eu acho que o cérebro deu uma escapada na hora que você falou. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, já existe a cidade numa Sim. área que se conhece o proprietário ou não se conhece? Ou é a área da União? Ou é a área devoluta? Era uma fazenda, houve a invasão dessa fazenda, criou-se um pequeno vilarejo, depois ocorreu a emancipação municipal, e o centro urbano, a área urbana desse município é onde o vilarejo cresceu-se uma cidade. Porém, ainda é área de invasão, não foi regularizado nada, já tem até a prefeitura, como todo município tem que ter, né? Tem a sede urbana, a sede municipal, e nenhum dos lotes ele é regularizado, nem em cartório. Pela nova lei, dá para fazer uma legitimação fundiária aí. Legitimação fundiária? Legitimação fundiária. Essa nova lei, que é a 4.700, eu sempre esqueço o número dela, deixa eu pegar ela aqui. Acho que é 4.700, ainda participei do lançamento dela, estava lá em Brasília naquele dia. Eita, nós. Participando Eu coloquei na apresentação aí também. Ó, é a 3.465, essa lei de 2017. Ela desburocratizou muita coisa. E pelo que eu estou entendendo aí, dá para fazer a aplicação da legitimação fundiária. Uhum. Então, tá ok. Mas pega a equipe, pega a equipe jurídica de vocês, ou faz uma consulta aí para poder fazer. Dá sim.
Tá muito mais fácil. Esses problemão que tinha, essa lei, ela ajuda a resolver. Que bom, que bom. Eu vou dar uma olhada certinho nessa lei, vou dar uma verificada junto à prefeitura da cidade em si, para poder ver qual é a possibilidade que se tem de entrar junto empresa, município e cartório para poder fazer a regularização desses imóveis. E uma outra questão, professor, que me surgiu foi quando o senhor comentou ali do córrego da Batalha, se eu não me engano. A minha única dúvida, o senhor falou de um bastão de 4 metros ali para poder passar o telhado para poder utilizar o RTK, o receptor GNSS. Ali o modelo que vocês utilizaram para fazer o mapeamento, vocês utilizaram um modelo 3D ou 2D somente, na hora do desenho final? Não, ali foi 3D, porque a gente tinha também a posição Z, né, das cotas. Sim. Aí transformamos para altitude ortométrica, usando o modelo do IBGE, o MapGel, Sim. E aí tínhamos X, Y e Z. A precisão do RTK, ela, embora, geralmente é na faixa de 1 a 5 centímetros, mas pode escapar. Então tem que ser analisado, ver se o ponto está bom ou não. Embora a norma diz que é preciso ter um erro menor que 8 centímetros na parte altimétrica, não é bem assim. A gente consegue, até com um pouco mais de erro, resolver tudo que precisa. Isso aí é mais para um planejamento urbanístico, aí precisaria estar com uma boa precisão ali para tomar as decisões. Sim. Na época, a gente tinha feito uma reunião no departamento, até o professor Regis participou. Logo que o Singel, 2 anos atrás, a gente fez a apresentação, eles perguntaram, eu falei, é meio que na marra, porque com estação total fica inviável. Fundo de terreno, então, aí que não dá mesmo. Nem por fotogrametria dá. O que a gente chegou na solução dessa parte aí, agora, lá em Igaraçu? A gente juntou dados LIDAR com dados de fotogrametria. O modelo LIDAR, ele dá mais precisão altimétrica do que o de fotogrametria. Sim. Só que checando em pontos onde não é muito problemático. Por exemplo, estou colocando um ponto de controle no eixo de uma rua. Então, o entorno ali do ponto de controle, como os pontos são coletados o nosso PE 3D aqui é de 70 centímetros. Aí faz a interpolação e a gente conseguiu chegar. E conseguimos chegar também em alguns pontos naturais, como meio-fio, né, que é a interseção de muro. Eu desenvolvi um software também para poder fazer essa parte de verificação. Então, chegamos. Mas, assim, é muito na marra. Bem interessante, bem bacana. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí pelas respostas, pela palestra, principalmente. Mais uma vez, obrigado, Maia, Franciele, aí, pela palestra que vocês conseguiram para nós aí. Muito boa. Parabéns para vocês. Tá bom, Guilherme. Obrigado. Tem que agradecer também o professor Alain, Guilherme, que é ele que nos indicou. Na verdade, a maioria dos nossos palestrantes é a indicação dele. Ele que nos deu uma ajuda aí. E foi muito boa a ajuda, inclusive. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Professora, eu ia comentar e quase esqueci. O senhor falou do professor Luiz Carlos, lá da Silveira. Isso. O filho dele é nosso professor aqui na Unipampa, o professor Leonardo. Eu gosto demais dele. Ele não me conhece, não, porque na época eu era um garoto, né, quando eu tive os cursos com ele. Mas sempre quando eu ia nos congressos lá em Santa Catarina, eu via ele. E ele veio recentemente aqui, infelizmente não pude ir lá visitá-lo, mas o professor Jaime foi, e alguns alunos meus foram. E ele foi um batalhador por essa área nossa no início, quando essa parte era muito deficiente no Brasil. Era só nos cursos de pós-graduação de Curitiba, aqui em Recife, que tinha o pessoal que era de lá, o pessoal de Prudente e o pessoal do Exército. Então, ele popularizou essa parte de transporte coordenado UTM, transformação de coordenado UTM. Sou muito grato a ele por isso, e Norte Verdadeiro,
Na época eu fiz o curso, hoje eu sou coordenador do laboratório de astronomia, e o AST Geotópico do meu programa é astronomia, geodésia e topografia. Isso foi o início dele. Hoje ele tem meteorologia, ele tem hidrologia, ele tem algumas outras coisas a mais que aparece um problema, tem que resolver, eu pego e jogo um módulo lá no programa. Tá, mas o AST Geotópico é disso, da astronomia. Então tem toda a parte lá de norte verdadeiro, determinação de latitude por Sterneck, por longitude por Zinger e etc. Abraço, professor. Abraço o filho dele aí, que eu não conheço, mas ao pai, todo o meu reconhecimento. O professor Leonard é um dos professores favoritos da gurizada aqui, dos discentes. Eu acho que eu nunca vi um discente falar um A que seja reclamando qualquer coisa dele. É só elogio e todo mundo quer fazer trabalho com ele, quer pegar ele como orientador de TCC. Ele é quase nosso psicólogo. É. A gente brinca que ele é tipo o pai de todo mundo. Ali o professor Leogin deixou uma curiosidade ali no chat, que perguntou qual a linguagem de programação que o senhor utiliza para desenvolver os aplicativos. Quando eu fiz faculdade, eu me formei em 90. Quando eu comecei lá, a gente estava no CP500 da vida, e depois eu comprei uma calculadora PB1000. Ela programava em BASIC. Aí, quando eu fiz a disciplina de informática, processamento de dados no curso de agrimensura, aí era a linguagem Pascal. Então, eu fiquei entre BASIC e Pascal e fui trabalhando com essas duas. Aí, na pós-graduação, o pessoal usava Fortran, mas eu fiquei, aí chegou um momento que era preciso decidir. O BASIC virou o Visual Basic e o Pascal virou Delphi. Depois veio o Visual Fortran, veio o C++, etc. Então, eu optei por trabalhar em Pascal, que eu já tinha começado, e continuei em Delphi. Então, toda a minha programação é em Delphi. Aí, assim, mas por que não muda? Porque eu tenho toda a minha... Porque o programa eu dividi ele em units, em unidades. Eu tenho uma unidade de astronomia, eu tenho uma unidade de matemática, eu tenho uma unidade de estatística, eu tenho uma unidade de manipulação de string, e está tudo pronto. Então, se eu for começar em qualquer outra linguagem, eu vou ter que mudar tudinho. Então, prefiro não mudar e por enquanto, eu vou resolvendo as coisas que eu preciso em Delphi. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Quem tiver pergunta pode abrir o microfone e fazer, ou se quiser também colocar no chat. Ali o professor Lavin está comentando que as versões mais recentes da Embarcadero possuem até recursos para o web. O problema são o preço das licenças. Eu, quando comprei a minha, paguei 4.000 e pouco. Aí eu fui tentar atualizar, eles não atualizam, eles vendem outra. Aí, o que eu paguei 4 estava 11. Na época, quando eu comprei, que eu paguei 4, a versão completa era 21. Aí eu falei, peraí, eu vou me resolvendo por aqui mesmo. Então, é bastante caro. E essa licença é minha. Ela não é da universidade. A universidade ela trabalha com C. Então, tudo que eu desenvolvo é baseado na minha licença. Tá funcionando. Ali, altos elogios pro seu programa. Ele tem mais de 50 módulos. Aí tem... Geralmente, conforme eu estou passando por um problema, eu acabo desenvolvendo módulo. O pessoal está começando a utilizar bastante aí, que é a parte de maré. Eu fiz uma perícia lá no Rio São Francisco e aí encafifei com a parte de maré, resolvi fazer um módulo e fiz. Então, um módulo de análise de maré. Ano passado, um orientando meu analisou toda a América do Sul e defendeu a dissertação usando ele. Hoje a gente está com a parceria lá com o pessoal da Cláudia, lá na universidade, a Cláudia e a Regiane, Universidade Federal do Paraná, e eles estão trabalhando com
usando maré, trabalhando com ele. E tem um bocado de coisa aí que ele faz. Café. Ali, o pessoal tá falando que deu usar o seu software para fazer todo o TCC, ó. Ai. Já tem um bocado de coisa que foram utilizados. Esse CDRF, eu fiz separado, embora eu use a base dele, mas eu chamei de certidão digital de regularização fundiária, é outro, ele é completo e é independente do ArcGeoTop. O ArcGeoTop, ele pega mais a parte científica e algumas coisas que dá para usar comercial na parte de topografia. Tá faltando eu fechar o CAD dele, fechar a parte do GPS e mais um pouco, estou trabalhando com fotogrametria. Vocês, pessoal, quem tiver pergunta, comentário, pode ir fazendo. Meus alunos aí se pronunciando. Então, o MATLAB é o melhor software que tem dessa parte científica de matemática. É o mais completo e é o primeiro também, um dos primeiros, junto com o Minitab. Quando eu vou desenvolver o algoritmo, se é algo que dá para desenvolver simples, eu desenvolvo a ideia no MATLAB e depois eu passo para ele. Porque ali você tem que criar a tela, como é que eu vou fazer a saída, como é que eu vou fazer a entrada, tem que montar toda a estrutura antes de entrar no programa, e às vezes eu preciso só quero testar só o programa, só o algoritmo, para ver se está funcionando. Aí eu vou lá e faço no MATLAB, ok, funcionou, validei ali, aí eu jogo pro Delphi e faço as janelas que nem vocês viram. Esses dias, comentei com a Fran, porque às vezes tem algumas palestras que não sai muita pergunta, né? Aí até a gente tava comentando com a Fran que tem palestras que a pessoa vai comentando, é tão bem explicada, que conforme surge a dúvida, a própria pessoa já responde a dúvida, e a gente fica sem a dúvida para perguntar no final, né? Aí parece que a gente não entendeu nada, mas na verdade a pessoa já explicou tudo. Aí hoje foi um dos casos que aconteceu. O que foi surgir de dúvida para mim ali, o senhor já falou, e pelo jeito para o resto do pessoal também. Obrigado. Sinal que eu sou um bom professor. Maia, com licença. Como que funciona o programa de pós-graduação, professor? Existe algum programa de pós-graduação aí voltado a essa área de cadastro no campus que o senhor leciona, não? Qual que seria o direcionamento nessa área? Nosso curso é pós-graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação. A linha de cadastro é uma das linhas da pós. Então, até a professora Andréa, que é a Andréa Carneiro, é que lidera essa linha de cadastro dentro do departamento. Essa parte de regularização, por conta do projeto, a gente precisou criar um grupo de pesquisa no CNPq. Para receber as bolsas, então, tem que estar vinculado a um grupo de pesquisa do CNPq. Na época, tivemos alguns problemas e precisamos criar o grupo de pesquisa. Então, eu sou líder desse grupo junto com a professora Malu. Então, a gente tem essa linha de regularização fundiária no curso. E já estamos com vários alunos, alguns já defenderam, e tem vários outros que estão fazendo dissertação nisso, regularização fundiária. Eu já tô salvando já esse link de pós-graduação que o professor Alain colocou ali, ó, no chat. Vou ativar o chat aqui que eu não estava vendo ele. Ah lá, o Augusto já colocou. O Augusto, eu falei errado, desculpe. Perdoa. Ó, o Ricardo dizendo que usou meu programa. Esse Ricardo foi um parceirão. Quando a gente estava implantando os marcos lá no Batalha, lembra, Ricardo? Na época lá, eu também estava ensinando eles a como colocar um marco no chão, usando marreta.
Aí recebi o apelido na época de Thor. Eles iam colocar, não ia. Aí, professor, esse marco não entra. Eu falei, não entra por quê? Ah, porque está muito duro, não entra. Eu falei, entra, peraí. Pegava a marreta e pum, entrou, beleza. Depois da terceira vez que eles me chamaram, eles, peraí, o professor vai colocar esse negócio. Aí chegaram num lugar que deu concreto. Aí sim, aí me chamaram. Aí, professor, o ponto deu aqui, hein? Bem no concreto, agora eu quero ver. Falei, tá bom, me dá a ponteira aqui. Bati a ponteira, achei o concreto, peguei o marco e foi. Aí pronto, acabou. Nunca mais me pediram para colocar nada. Eles davam um jeito, eles se viravam e quando eu chegava lá, tava lá o marco. Falei, agora vocês aprenderam. Então, Carla, essa é a sua dissertação. O que você está perguntando? Esse é o seu trabalho de dissertação. A Carla perguntou no chat ali se é possível otimizar o processo de regularização fundiária a partir dos dados existentes no município. É o que nós estamos trabalhando, não é? Então, você vai provar isso e vai responder depois no chat aí com a Unipam. É assim. Ela está fazendo. Ah! É claro que é. Muita coisa já vai estar pronta. Então, vai otimizar sim, com certeza. Com certeza. E a gente vai mostrar isso. E eu tenho fé em você que você vai conseguir. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que... Os elogios estão grandes ali, ó. Outra coisa que eu ensinei para eles, né, na época. Eles chegavam, a gente estava fazendo os croquis, eles chegavam e tinha um barranco. Professor, tem que medir até ali, mas a gente não vai dar, né? Tem uns 4 metros de diferença. Eu falei, mas por que não vai dar? Só ir lá, ué. Não, mas aqui não tem como. Dava 5 minutos, eu estava lá em cima. Daí essa treina que eu vou mostrar para vocês que dá certo. Então, mostrei para eles que não existe impossível, é só tentar que vai. Rapaz, é um Leonard da vida ele, meu. Como pode? Eu lembrei da mesma pessoa, da vez que eu fui fazer um trabalho em campo com o professor Leonard e faltou o tamanho da baliza, ele foi lá, não tem problema, a gente falta uma em cima da outra. A gente faz a soma do tamanho das duas e dá certo. Professor, tá acabando a aula, tá perto do horário de almoço, vamos terminar por aqui? Não, almoçar pra quê? Fotossíntese, vamos lá, continua, vamos nessa. Tá bem. Mas foi muito bom trabalhar. A gente fez o papel que a universidade tem que fazer. O que a universidade tem que fazer? Bem para a sociedade, tem que mostrar para os acadêmicos um trabalho de verdade, porque o trabalho é de verdade e tem que ter resultado, e o resultado tem que estar bom, então tem que ser melindroso no que está fazendo, tem que ter o papel da extensão e o contato direto com a comunidade. A gente conseguiu, nesse projeto de regularização, cumprir essas coisas. E nossos alunos que participaram, com certeza, têm boas memórias. Né? Então, estão aí mostrando para a gente que as recordações foram boas da época. Mesmo duro, mas foram boas. Esse módulo que eu fiz de planeotimetria na época, porque eu dividi em 5 grupos, estava aí o professor Jaime. A gente dividiu em 5 grupos. E, faz a poligonal. Saía fazendo a poligonal, Só que um saía para um lado, o outro saía para o outro. Aí depois, para juntar esse negócio e para detectar se estava com problema de erro ou não. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um programa. Esse meu programa, o que ele faz? Se eu estou no caminhamento, eu peço para inverter, ele pega os dados e inverte o caminhamento e faz o cálculo ao contrário. Então, uma equipe foi por aqui, emendou com a outra que tinha ido por lá, eu pego o caminhamento, mando inverter, junto os dados até fechar as coisas. Então, foi um trabalhinho que
me ajudou também a desenvolver essa parte do software de topografia. Bom, professor, mais uma vez, né, gostaria de agradecer a sua participação. Para nós é um conhecimento, assim, que sem palavras até para falar o quanto conhecimento você passou para nós com a sua palestra, né? Já passamos aqui já de 2 horas já, aqui juntos. E é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu agradeço demais a vocês, e é uma oportunidade, né, da gente mostrar o que está fazendo, mostrar o departamento, mostrar o nosso curso de pós-graduação, embora tenha comentado, mas estamos firme e forte, uma equipe coesa, trabalhando com regularização e outras coisas mais. Agora, vamos ver se o pessoal vai se interessar aí na parte de pós-graduação. Com certeza vão. Tá certo, estamos esperando. E quando vocês quiserem, a gente está fazendo palestras a cada 15 dias, agora. Sempre vai ser nas sextas, por volta das 7 horas da noite. Aí a gente está intercalando, a gente faz com um egresso, né? Alguém já formado do nosso curso. E aí depois, nos próximos 15 dias, a gente já faz com alguém que já está na profissão há mais tempo, alguém fora. Normalmente a gente chama professores. Aí o próximo webinário vai ser no dia 9 de outubro. Vai ser com uma egressa, com a Tainã. E depois no dia 23, vai ser com o professor Alain. Aí, se vocês quiserem participar, estão todos convidados. A gente sempre posta coisa nas redes sociais do curso. Vou deixar ali o @ para vocês no chat. E ali sempre vai ter o linkzinho da palestra que vai ter para vocês se inscreverem e tudo mais. Eu vi a Andréia, aquele abraço. A Andréia é a coordenadora da pós-graduação. Se ela pudesse falar. Andréia, não gostaria de falar, não? Deixa eu ver se ela saiu. Acho que não. Andréia Seixas, aparece aí, dá um alôzinho para nós. Aqui. Boa noite aí a todas e todos. É muito importante, né, o evento que vocês estão promovendo, estou muito feliz em poder assistir. Cumprimento aí o professor Alain, o professor Silvio, né, do nosso departamento, vice-coordenador do programa de pós-graduação, e a gente tem uma forte parceria, né, e a gente vê alunos egressos do nosso curso de Engenharia Cartográfica, hoje em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, e alunos que estão no curso de pós-graduação, e é uma satisfação, né, em estar aqui. Conheci também o professor Carlos Silveira, tive a oportunidade de conhecê-lo no ano passado, ele veio aqui, então cumprimento o filho dele, que está aí com vocês, e a gente está à disposição para esclarecer qualquer assunto relacionado ao programa, e sinto-se bem-vindos, né, e parabéns novamente, né, ao evento. Gostei muito de ter assistido o meu colega aí, o professor Silvio, e todo o esforço, né, que ele vem fazendo aí de anos de trabalho, né, e muito importante aí para a sociedade e o bem comum de todos. Então, um forte abraço e obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, André. Um beijo para você. Tá bem, então, Mayara. Aí fica com vocês. Eu já estou ali com o vinho pronto para tomar um golinho, né? Para comemorar. Verdade, foi um sucesso. Agora pode só comemorar. Tá certo. Muito obrigada, professor. Quando quiser participar, aparecer de novo. Quando quiser vir falar de outro assunto, outro tema também, é bem-vindo. É só falar que quer vir falar de outro tema, a gente já marca um dia, já marca um parte dia ali. Para nós é sempre bom.
Tá bom, obrigado. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Até o próximo. Obrigado.